família Pax, estamos aqui ao vivo hoje, uma entrevista maravilhosa com o nosso querido professor e amigo Sérgio Hornick, que está conosco aqui, ministrando cursos de radiestesia e arte digital há 5 anos na Pax. Gratidão por estar com a gente, professor Sérgio, muito bom ter você, a Rose, todo o teu pessoal que está sempre fortalecendo o nosso trabalho espiritual, né? O professor Sérgio é de Piracicaba, faz um trabalho incrível de engenharia, radiestesia, tudo ligado às artes espirituais disfarçadas nas energias do mundo na matéria. Então, não é? Você não quer se apresentar, por favor? Eu sou o Sérgio Hornick, eu trabalhei 40 anos na CETESB, controle de poluição, esse negócio todo. E me especializei em negociação de conflitos entre setores sociais, tá? Então eu preferia muito mais negociar do que bater. Claro. Mas falava para o povo, eu ganho por mês, não abusa, né? Claro. E tivemos sempre resultados muito bons, resultados bons. Na verdade, meus amigos, trabalhar é simplesmente um ato que me aproxima das outras pessoas. A missão é aproximar das pessoas. O trabalho é um movimento que vai acontecendo nas nossas vidas e o importante é você saber a sua missão. Às vezes demora um pouco para descobrir, mas descobre, né? Eu usei radiestesia, cara, já há 38 anos que eu brinco com isso. Que lindo. E usei na engenharia para achar, assim, coisas que, né, ninguém imagina. Resíduo industrial enterrado, lançamento de poluentes no Rio Piracicaba, a 70 quilômetros dali na planta, o desenho, né? E por aí vai. E o pessoal fala, puxa, mas dá para fazer muita coisa? Mais do que você imagina. A radiestesia cósmica tem uma pequena diferença. A clássica tem 4 movimentos. Nós trabalhamos com 8 movimentos, sendo que cada um tem infinitas informações. 2019 é um ano muito bacana demais, porque amplifica no ser humano desperto a capacidade de percepção. Sim. Então, minha vida inteira, eu tenho 5 filhos com essa amada Roseli, né? O 10º neto vem chegando. Ai, parabéns, 10 netos já. Né? Eu falo isso não por vaidade, nós temos 3 que nós geramos e 2 que adotaram a gente, né? Então, dos que nós geramos, vão ser 4 de 10, mas são todos filhos. Eu falo isso para que os nossos ouvintes comecem a entender que a vida acontece, nós devemos deixar a vida acontecer. Eles foram entrando nas nossas vidas e nós permitimos. Sim. Às vezes, as pessoas estão entrando nas nossas vidas e nós nos fechamos. E lá no futuro reclamam, puxa, que vida dura que eu tive. A vida é tão dura quanto menos a gente consegue colocar amor nela. Sim. É bem isso mesmo, né? Porque amor é a base da vida, né? Tudo. Todos os relacionamentos humanos, profissionais, sociedade, planeta, né? Toda essa energia. Olha, gente, antes da gente continuar esse bate-papo maravilhoso, está começando só, eu quero convidar vocês a estarem conosco na Pax, amanhã, dia 9 de fevereiro de 2019, às 14 horas, o professor Sérgio vai fazer uma aula inaugural sobre radiestesia, mas não é só radiestesia, é espiritualidade, é gratuito, 1 quilo de alimento, vem pra cá que você não vai se arrepender. Ele conhece tudo de espiritualidade, as aulas são bárbaras realmente, e amanhã você pode desfrutar e aprender muito para melhorar a tua vida nesse incrível ano de 2019. Então, 9 de fevereiro, sábado, amanhã, 14 horas aqui na Pax, traz 1 quilo de alimento para ajudar as instituições que nós auxiliamos há bastante tempo, e você vai estar aí compartilhando e aprendendo e crescendo, junto com o grupo do professor Sérgio. Então, vamos começar. Como é que vai ser esse ano o curso de radiestesia? Porque tem gente que faz o curso e depois repete, né? E continua fazendo. Olha, a abordagem é diferente ou a base é a mesma? Sempre. A base é a mesma. Sim. Mas é um processo evolutivo. Em 1998, nós trabalhávamos com 4 movimentos. Tá? Eu acordei de manhã e vi umas elipses, parecia um átomo rodando, né? Foi bonito. Eu desenhei no papel e fiz no bolso, né? E um dia, conversando com um amigo, eu segurava o pêndulo por nada, e ele começou a movimentar elipses. Eu fiquei olhando isso em 98, fiquei olhando, por que ele está fazendo aquilo, né? E aí eu fui percebendo cada vez mais que aquilo era um movimento importante, então eu me ative a enxergar aquilo. Sim. Um belo dia eu estava numa palestra e tinha estrela de Davi, sabe? Sim. Quando eu olhei, ela saltou no ar e eu vi que em cima tinha 8 elipses, no meio 12 e 24. Desenhei, fui conferir e era aquilo mesmo, né? E comecei a notar que as pessoas tinham frequências diferentes. Você, por exemplo,
Em 2012, começo de 2012, você tinha 8 elipses intensas. 2014 começou 4 horárias, 3 horárias, e você está com 3 anti-horárias e você não sabe disso. Porque nem o radiestesista sabe disso. 3 horárias e acelerando. Você está num processo evolutivo elevado. 1,8% dos despertos estão assim. Quem são os despertos? 36% de todas as fagulhas divinas trazidas para o planeta há 26 mil anos. Quando todos foram trazidos, o ser humano, o animal, o Homo sapiens, é um animal. Sim. E o animal é assim, ó, gira horário. Na hora que ele morre, ele trava e horário de novo. Ele sai de um corpinho, vai para o outro, e ele vai adquirindo capacidade mínima de sobrevivência. Sim. Ele aprende a mamar, ele aprende a caçar, e está no íntimo dele, tá? Quando chega a 26 mil anos, daí o calendário maia, que tem 26 mil anos, né? E é a 5ª era, que é a era da luz, até me arrepiou agora. Quando chegam as fagulhas divinas, é conectada nesses animais e eles se transformam aí sim nos humanos completos. Então, ele girava horário enquanto animal, quando ele morre, aí fica anti-horário, porque ele desencarna. Desencarnar e morrer não é a mesma coisa. Quando você é gestada no útero materno, primeiro prepara a carcaça e o sistema nervoso. Aí entra o software, na 10ª semana. Quando você vai desencarnar, primeiro sai o espírito, que depois fica o computador funcionando sozinho até morrer. Sim. Aí entrega para a Mãe Terra de novo, tá? Exato. Quando o ser humano recebe essa fagulha, vamos imaginar um casulo apenas, tá? Não é um ser desperto ainda, é um ser de luz ainda em gestação. Ao longo dessa caminhada de 26 mil anos, nós tivemos há 6.300 anos aproximadamente as primeiras inserções de seres de luz de fora do que estavam na missão e se encarnando já. E injetando na humanidade informações. Sim. O ser humano nunca inventou nada. Ele só absorveu o que foi deixado para ele. Siddhartha, o Buda, por exemplo. Siddhartha, ele tinha 8 elipses intensas. Há 2.600 anos, ninguém tinha isso. Quando eu pego o ser essencial, ele tem 3 elipses anti-horária esférica. É um arcanjo. Então, a escada de Jacó, que fala que os anjos subiam e desciam, exatamente isso. Você vai ter seres que são seres de luz, tira essa ideia de, não, seres normais, como se fossem os pais que estão fora do útero alimentando os filhos, né? Eles entram, Leonardo da Vinci, por exemplo, ele entra num corpo, que é o arcanjo Rafael, e injeta tudo que o ser humano precisa até 2050. Ele vai inventar máquina, equipamento, helicóptero, tudo. Agora foi injetado na humanidade informações do fluxo cósmico, que antecede a energia. Energia é um produto. Sim. Energia, matéria, é um produto do fluxo cósmico que é eterno. Esse é eterno. Então a frase tudo é energia, não. Tudo é fluxo cósmico. Energia é subproduto, né? Essas informações nós obtivemos como? Com geometria. Puro estudo de geometria. Quando eu pego a frequência do mal, por exemplo, vou pegar o Rio de Janeiro, tá? Teve aquele problema sério de... Pois é. Interessante, né? Choveu tanto, caiu água, derrubou e matou 5 pessoas. É um caos para matar 200, não é? Sim. E matou 5. Na quarta-feira à noite, antes do acontecimento, meu pé queimava. A coisa pegou fogo. Quando eu vi o Rio de Janeiro, que não tem explicação aquela tempestade, verdade seja dita, o que eu fiz? Eu quero a frequência que provocou a tempestade, tá? Aí eu vi que eram 8 elipses anti-horárias em trevas. Mas aí eu vi o que colocou equilíbrio na turma. 3 elipses anti-horárias intensa, arcanjos. Bom, tá precisando curar o Rio de Janeiro, porque Exatamente. hoje de manhã Então, já teve seres lá em trevas incêndio de novo. foram sendo removidos para ajudar a humanidade. Não é curar o Rio de Janeiro, ajustar a humanidade toda. Sim, com certeza. Todo o planeta está nesse processo de separar o joio do trigo. Quando chega 98, identificamos então as elipses, que são frequências de tudo, de pessoas, de animais, de plantas, vegetais, minerais, tudo. Quando chega 2015, acelera.
A geometria que estava ao redor do planeta era uma pirâmide de 8 faces. 8 de dezembro de 2015, entra uma de 6. A primeira acelera o físico, mental e espiritual. A segunda acelera o ser de luz que o ser humano é de verdade. Incrível. Quando acontece isso, as percepções aumentam. Então, nossos telespectadores, muitos de vocês, levanta de manhã, sim, não queria acordar. Porque vocês estão em mutação. Sim, mutação, literalmente. Você deixa de ser humano para ser um ser de luz nessa carcaça humana. Só que de 2008 para cá, principalmente 2012, crianças nascem com 3 elipses anti-horária esférica, crianças diamantes que são anjos e arcanjos. Pois é, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque tem muitas pessoas aqui nos abordando com dificuldade de criar filhos, netos, sobrinhos, né? Enfim. Como é que fica essa história da educação nesse novo milênio com todas as crianças índio, cristais, diamantes encarnadas? Tá. Hoje você conta crianças diamantes, tá? Porque você é diamante quase, você também é cristal. A turma fala criança diamante há 50 anos, né? Eu acho que eles já cresceram, né? Como que é? Quando você pega os problemas educativos, ele tem 2 faces. A face humana, que é o problema de uma sociedade cujos pais são libertinos e não colocam limites. Então existe esse enfoque que foge dessa questão evolutiva. É mesmo uma ausência da família num processo educativo. Eu concordo. Eu fui chefe escoteiro dos meus filhos, dei catequese, enfim, fui fazer palestra na escolinha, no pré e na faculdade deles, né? Aí chegou no ponto, acabou, né? Eu procurei estar presente. Claro. Educação se faz com presença. Esse é um aspecto bem humano, sim, que sempre deveria acontecer. Porém, existe um aspecto evolutivo. Existe o consciente de intelectualidade, que é o QI, né? Sim. 90 é o normal, 120. E existe para nós o consciente de luz. É um consciente evolutivo. Sim. Gente que tem as faixas de evolução. De 12 elipses para menos, ele enxerga a luz. São 36% da humanidade. Quanto menos, melhor. Você tem uma ideia, só abrindo parênteses da educação, a faixa de 14 para 12, a primeira virada, 3% vão suicidar. Aliás, eu ia abordar isso depois, porque está um índice absurdo de pessoas nessa faixa de vibração de desespero. Sim. E aí, imagina alguém que saiu da escola. Depois eu volto na educação. Claro, não vou falar de educação. A árvore fez dúvida, assim, daqui a pouco eu volto na árvore, né? A pessoa que suicida é gente boa, você notou? Sim, pois é. Eu atendo muito suicida, tanto encarnado como desencarnado. Não, mas vamos curar os encarnados, que é para eles não. Ah, não, mas eu acredito em transmutação. O senhor Germain ali, ó, o mestre da transmutação, da transformação. Como é que a gente faz, professor? Como a gente faz? Vamos unir os nossos. Quem está em volta de uma pessoa, o CVV, por exemplo, faz um trabalho fantástico, agora é 188, né? Sim. Faz um trabalho fantástico de ouvir as pessoas. Mas toda vez que ele fala, ele não faz. Sim. Gente que fala que vai fazer, eu brinco, se quiser eu estou vendendo um manual de instrução para suicida sem falha. Porque ele não vai suicidar. O suicida, ele é primoroso, ele faz escondido, ele se prepara e quando ele faz, ele não erra, né? Para pegar pelo rabicó o suicida é uma coisa muito difícil, mas dá para fazer. Então o suicida, imagina que 14 elipses, o cara vive na escuridão. É uma pessoa intransigente, é uma pessoa que guarda raiva, mágoa e tudo mais. Quando na outra vida ele pulou para 12, 3% vão suicidar. Porque ele chega aqui e de repente isso daqui não é o que... Ele nunca tinha percebido isso no interior do ser de luz dele, né? E aí ele se desespera. Teve um episódio em que o cidadão me ligou, Sérgio, você mexe com o negócio de energia? Eu falei, um pouco, né? Então, se alguém não me falar comigo agora, eu vou cometer suicídio. Achou a pessoa, sou eu mesmo. Aí eu trouxe, no que eu trouxe, eu estava com pêndulo de cristal. Eu comecei a mostrar para ele, por geometria, o que estava rolando. Eu desmontei o cidadão, levei-o no passado e falei, quem é aquele menino encostado no batente da porta, olhando para o caixãozinho branco? Sou eu. Meu irmão morreu pequenininho e tal. E aí aconteceu todo um movimento, fizemos ele pegar a criança no colo, conversar com a criança, negócio legal. Fechamos o caixãozinho com as 4 borboletinhas, ele fechou, trouxe ele de volta. Ele falou, nossa, eu estou muito legal. Eu estou indo com uma psicóloga agora, eu posso falar que eu vim aqui? Falei, claro, nós só conversamos, não foi? Aí no outro dia a psicóloga me liga,
Sérgio, eu atendemos o fulano e ele estava com um vermelho intenso e nós achávamos que ele ia cometer suicídio. E o vermelho sumiu. Que bom! Pois é, lá no meu pêndulo e no meu pé. O pêndulo ficou vermelho sangue. Gente, acredito. Eu peguei um papel sulfite, fulano, o que você está vendo aqui? Um pêndulo vermelho. Está vermelho. Fulano, vermelho. Então 3-0, ele está vermelho. 3 dias depois, o vermelho sumiu e ele trincou inteiro, ele quebrou. Ainda bem, antes do pêndulo. Foi aí que eu descobri, que eu senti, que o meu ácido úrico tem a ver com esse tipo de frequência. Entendi. É assim que eu me cuido. Entendi. Mesmo porque eu sou alérgico a remédio para ácido úrico. Sim. Então, nesse processo, foi bacana que hoje ele está bem e tal, né? Já numa outra ocasião, não. Uma amiga me liga, eu fazia rádio em Piracicaba, né? E depois da rádio, um pastelzinho, sabe como que é? Sim, claro. Tocou o telefone, pois não. Olha, minha amiga está aqui, você pode falar com ela? Posso, claro, minha prima. Posso, falei com ela, né? Uhum. E tentei. Bola de aço, não tinha entrada. Me passa a sua prima. Fulano, não vai dar para fazer nada. Daqui uma semana você vai saber o que é e na semana seguinte a gente cuida dela. Na semana seguinte ela se matou. O que eu vou fazer? Vou amarrar essa mulher, vou amordaçar, não é? Na semana seguinte, reunimos um pequeno grupo, nos projetamos onde ela estava e a pessoa cria um cenário horrível, porque vem do desequilíbrio dela. Lógico. E aí nós acolhemos, mas nós colocamos um bônus, né? E aí vários suicidas entram. E aí nós acolhemos todos eles. E quando você acolhe, você transforma aquilo num bosque. Não deixamos mais como encontramos. Pessoal, isso não é religião. Isso é engenharia. Engenharia cósmica. Do mesmo jeito que nosso amigo Galileu falou que o mundo era redondo, quase foi para a fogueira. Pois é. Nosso amigo Newton falou de uma tal de gravidade, lembra? Foi execrado pela igreja, né? Ainda bem que depois foi perdoado, né? É isso. É uma nova ciência, uma nova engenharia, uma nova forma de você enxergar a vida. Porém, você só consegue enxergar as pessoas que têm frequência boa. Quem tem fé? Quem tem 12 elipses para mais. Quem tem crença? Qualquer pessoa que decora papel. Quanto menor as elipses, quanto menos elipses, maior a fé. Quando fica em 3 anti-horário esférica, você equiparou o ser essencial com o humano que você está. Por um lado começa muito ruim, porque você está nascendo e é dolorido, mas quando você pega o jeito da coisa, você pode fazer muito. Nesse curso de radiestesia, e na primeira aula, meus amigos, é um resumo do curso inteiro, viu? É verdade, vem para a Pax amanhã, 9 de fevereiro, às 14 horas, 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. E aí você vê, tu fez inscrição prévia? Não, chega aí. Nós somos como a carne, nós somos muito simples, sabe? Em tudo, nós fazemos tudo muito simples, né? Nós temos um site que chama www.artechital, A-R-T-E, Chital, SHITALL.com.br, e você encontra lá 100 textos que nós escrevemos sobre um monte de coisa. Sobre anestesia, movimento, geometria, tolerância, perdão. E temos uma aula aberta para você assistir. O que é um pêndulo? Você precisa comprar de cristal? Não, qualquer porcaria é um pêndulo. Eu só peço que ele seja daqui até aqui 25 centímetros, porque nós estamos fazendo equações. E aí eu reduzi uma variável que é o raio, né? 25 e pronto. Um faz, o outro faz, tem que dar semelhante, né? E você amarra uma goela, um parafuso. Um dia eu fui na televisão dar uma entrevista, peguei a chave do carro, porque eu esqueci de levar tudo. Essa é ótima. Aí eu falei, você tem fio dental? Aquele que usa no dente, claro. E aí eu peguei, amarrei na chave do carro, pronto, o pêndulo está pronto. Vamos lá. Mas eu tenho que limpar o pêndulo. Já pensou? Me dá sua mão, cara. Pronto, agora eu tenho que limpar a minha mão, né? Para com isso. Não dá. Que história é essa? Não. Você tem que aprender que você absorve as frequências boas e as ruins. E com as ruins, você tem que aprender a transmutar. Você tem que ser o cavalo que gera antídoto na picada de cobra. Vamos parar com essa história de ser tão raivoso, né? Um dia a pessoa falou, Sérgio, mas esse lugar que eu estou alugando em tal lugar, o que você acha? Nossa, horrível! Uau! Nossa, aqui teve índios que foram mortos, escravos que foram maltratados, tal. Então não vou alugar, não, você vai alugar.
só me dá um dia para me acolher todo mundo. É diferente. É lógico, é lógico. Se eu pegar... Trata a energia, né? E os seres, pronto, a vida continua. Senão você não faz nada em lugar nenhum do mundo. Eu vou pegar a intensidade de fluxo, que nós chamamos de fluxo da energia, né? Aqui na Pax, por exemplo, né? Nossa, está anti-horário. Esse anti-horário não é de ruim. São fluxos divinos. Você tem que aprender a enxergar. No curso, ontem eu fiz esses dias, eu fiz isso com a turma em Piracicaba, americana. Eu pego e penso numa pessoa boa. Olha aqui vocês. Estou pensando numa pessoa boa. É círculo. Um círculo. Aí eu penso numa pessoa ruim. É círculo. Só que eu não falo que é boa nem ruim. Eu só falo, me descreva a pessoa. E todo mundo acerta. Quando eu pego o segundo, me descreva a pessoa, eu coloco um camarada ruim, né? E tem gente que sente dor no peito. Mas é círculo, não é? Não! A geometria é o primor da existência divina. Se você pegar o universo todo, existe um número chamado número áurico, o número de ouro, 1,618, vai embora, né? Que os gregos usaram no Partenon. Altura vezes número áurico, largura. Vezes número áurico, o comprimento do Partenon. As pedras do Egito. Altura vezes número áurico, a largura vezes o número áurico, o comprimento. Ele tem um coeficiente que ele reduz para poder fazer o ângulo, tá? Tudo é número áurico. Daqui até aqui, vezes o número áurico, dá daqui até o início dos dentes. Hoje, a odontologia utiliza isso para fazer dentadura. Porque antes, lembra como era a dentadura? Que ficava assim, com a boca amarrada. Agora não. Ele começa no primeiro dente e distribui o resto. Fica uma boca igual a outra. Não mudou a psique, a geometria da pessoa. Mas tudo é assim. No reino animal, vegetal, né? Fibonacci, que era um estudioso fantástico, né? E os números Fibonacci, ele dá uma sequência Fibonacci justamente em cima do número áurico. E o que nós fazemos no curso de radiestesia cósmica? Ensinar para vocês os 4 movimentos clássicos, horário, anti-horário, não mais como sim ou não só. Se você está viva, no seu caso está anti-horário, porque a sua frequência é anti-horário já, né? A nossa menina ali, por exemplo, ainda é horário, mas tá bom, olha que legalzinho, ó. Mas eu posso viajar no tempo, né? Eu posso, por exemplo, chegar terça-feira passada, que estava tão pequenininho, né? Só lembrar da terça-feira, que não foi tão boa, viu? Então, viu, Giovana? E aí, Engenharia. E as pessoas, o pessoal vai lá, vamos fazer uma tenda do vidente. Não, isso é engenharia. É percepção. Pois é. É sensibilidade. Isso, sensibilidade. E alma pura, né, professor Sérgio? Que é tudo de bom, né? Ó, se você não tiver né? amor, sabedoria e humildade, não sou. Concordo. Aí você tem um anti-horário, que é a pessoa que faleceu e está bem morrido, né? Sim. Porque quando a pessoa morre, não vai embora, fica para frente e para trás, sabe? Sim, isso. Aí nós temos um movimento perpendicular, que significa equilíbrio, não, coisa do tipo. E paralelo ao corpo, que é a telepatia, que nós não usamos mais. Nós usamos transpatia. O que é transpatia? Primeira vez que eu ouço falar. É porque nós criamos a palavra. Ah, bom, então tá. Então me ensina. É quando o que é? eu me transfiro ao lado da pessoa. Ah, que legal. Amigos que me disseram, puxa, Sérgio, eu estava na cirurgia, eu sentia você segurando na minha mão. Entendi. É um teletransporte, você se projetou lá. Você se projeta lá. Legal. E você enxerga. Eu atendo gente no exterior, né? E eu falo assim, também essa sua cama aí, ó, precisa melhorar, né? Você faz um download de imagem. Entendi. Tá? Hoje, a partir de 2008, de 98, nós achamos as elipses de tudo. Por exemplo, tem uma bactéria que tinha 42 elipses, tá? A partir de 2014, 2015, hoje elas estão com 32, 34 elipses. Elas também evoluíram. Então você vai ver o retorno das doenças achando que o ser humano relaxou. Não, elas evoluíram. Só que não existe remédio para elas. Eu tenho que alterar a constituição do ser humano. Sim, tem que mudar a consciência. Não. Não? Nós temos uma matéria chamada maca de luz. Maca de luz. Isso. Onde você coloca o cidadão numa maca e senhoras de luz compõem uma geometria e reorganizam o interior da pessoa. Ah, que louco, esse negócio é coisa religioso. Não, não, é resultado prático, meu, tirar a gente da UTI e tudo mais, né? A gente sempre faz isso? Não. Porque tem momentos que faz parte do script. Eu não posso mudar o script de uma pessoa. Nós só colocamos ordem.
Mas nós também não matamos as bactérias, nós fortalecemos aquele que tem contato com ela. Bom, aí um belo dia, eu usando tese da ciência humana, em que o nosso amigo curado era neurologista, e ele sacava, sentia um cheiro, uma raiva, ia sentindo onde ia reagir no cérebro, tá? Ele falava, na base do cérebro é que o ser humano transmite as coisas, e é mesmo, tá? Se eu pegar a base do seu cérebro, ele está transmitindo para um meio muito maior, olha que legal. Se eu pegar a entrada, que é aqui, também você capta de forma enorme tudo que tem no inconsciente coletivo. Só que no seu caso, quem tem frequências anti-horárias, se conectou a um negócio chamado egrégora. Sim, sim. Inconsciente coletivo é a ligação das mentes humanas, físico, mental, espiritual e luz. Egrégora é a conexão das mentes de luz. Nós ensinamos os nossos meninos desde 10, 11, 12 anos a estudar entrando na egrégora. Que legal. Não só nos livros. Vai chegar um dia que o livro vai ser desnecessário, Já está porque quase, né? ele absorve as informações de egrégora. Que bom isso. Entende? Então, é um processo educativo onde você estuda aquilo que é bom para a sua existência, Claro. não aquilo que é bom para fazer vestibular. Verdade. Voltando no processo educativo, vamos voltar à educação. Educação. A Então, educação... fala, índigo, cristal, diamante, Não, essas crianças, só cristal adolescentes, só cristal. Então, Só cristal pelo seguinte, os despertos dos elipses para menos já são ou índigo, ou cristal, ou diamante. Cristal e índigo é o que estão aí por enquanto. Tá. Diamante é quem está chegando diamante e está se transformando de cristal para diamante. Os índigos vão chegar a partir da década de 50, começo de 50. Os cristais chegam já a partir de 55, 1955. São seres que foram preparados fora do planeta para voltarem. Sim. Eles foram retirados no final do século XIX. Alguns se mantiveram nas Pleiades e começaram a ser devolvidos em 2008. 2012, um grande número, pequeno percentual, tá? As crianças diamantes têm características de elevada percepção. A educação começa no útero materno. Comece a ler historinhas para elas. Meu filho fez isso com a minha neta, que é diamante, né? Então, todo dia tem que ler historinha, todo dia tem que conversar. Quando a criança começa a crescer e falar, e ela perguntar o que é isso, você fala, isso é um pêndulo que eu uso na radiestesia. Mas ela tem 1 ano, você tem que falar com lógica. Ela não aceita menos, porque senão ela vai olhar para você e não é bola para você. Segundo, falar a verdade. Falar a verdade. Outro dia alguém falou de crianças, né, que o fulano virou estrelinha. Eu falei, virou estrelinha, não, morreu mesmo, né? E morrer é isso. Nós nunca morremos, nós somos eternos. Sim, claro. E a criança olhou para mim, pronto, né? E falar baixo. Nós não aguentamos a voz alta no nosso ouvidinho, é dolorido. Tem que falar baixo. Nós falamos com a nossa existência, não com a nossa boca. E aí as pessoas colocam aquele som alto, colocam aquela... Eu conheço criança que não pode ouvir parabéns a você. Você tem que adestrar e criar filtros para ela poder ouvir o parabéns a você, né? Então nós hoje temos grupos em Americana e vamos ter em São Paulo, São João da Boa Vista, Rio Claro, né? E Americana, e Piracicaba. Nós temos grupos que reúnem pais e cuidadores de crianças diamantes. Olha. Nós temos um CD que nós abrimos, você pode entrar no site Arte e Tal, pega o CD de Crianças Lux e vocês vão encontrar lá muita coisa sobre crianças diamantes. No YouTube, eu tenho uma matéria, quase 1 hora, que eu falo de crianças diamantes, tá? Esse processo que elas chegam. Estatisticamente, normalmente a mãe tem 8 elipses, o que é muito bom. E normalmente o pai não tem essa capacidade toda, sabe? Interessante, né? E encontro crianças que rejeitam o pai. Eu tenho que ensinar a criança a aceitar o pai como ele é e enquadrar o pai. Não é? Então o processo educativo vai ter que mudar nas escolas. As escolas têm que ser um processo onde o professor ele vai perceber o seu aluno.
percepção. Ele não é vagabundo, ele não é ruim, ele não faz bagunça, tem um problema por trás. Eu vou ter que olhar a geometria do aluno e perceber o que tem dentro dele. E falar a palavra-chave que ele olha e fala assim, ufa, até que enfim alguém descobriu que eu tenho uma vida porcaria. E no momento em que você traz ele para a sua matilha, nós somos matilha, a classe fica legal. Eu lembro de uma colega que é professora, né, orientamos ela a fazer um movimento do dourado. O dourado está na mensagem 52 da arte e tal. Eu inundo essa sala de dourado. Os rins das pessoas vão ser inundados de dourado. Esse dourado chega na outra ponta, envolve aquelas pessoas que estão conectadas a todos nós. Vem um facho de luz. Mas eu mando um filete rosa. Esse é por conta da gente, né? Porque nós fazemos por amor. Aqui ninguém limpa nada. Quem limpa é a pessoa que passa a vassoura no chão. E aí, um ser de luz vem buscá-lo. Por quê? O interstício, ele tem pessoas de 14 elipses ou mais e trevas. Seres de luz ativos, originais, não pode pôr o pezinho aqui que ele morre, ele se destrói. Sim, então, quem está aqui tem que fazer esse movimento de envolver num dourado, que é uma geometria do 8º chakra. Aí ele desce, ele consegue acolher e ele vai embora. Então, a partir de agora, acabamos de fazer isso com todos aqui. E quando lança no rim direito, é acolhimento de trevas. Essa luz se transforma em cor de argila para não machucá-los e os acolhem. Todos esses acolhidos estão sendo levados para um sistema de transporte, porque até 2200 não tem nenhum mais. O joio foi separado do trigo. E não tem nada de ruim e nada de bom. Um dia alguém falou para mim assim, agora eles vão ver. Eu falei, cuidado, essa atitude te leva para outra lista. Exatamente. Essa coisa de desafiar, você tem que ver a mão do coração. Lógico, sempre. Quem é aquilo que vocês estão assistindo já não foi 24 elipses, né? Pois é. Então, o melhorzinho tira a mesa e tira o tênis, né? Porque nós não reencarnamos. Nós temos novas encarnações. Ser de luz, casulo ou desperto, você cria uma experiência nova, que é o software, o script, que é o espírito, e lança nessa carcaça para viver a experiência. O ser de luz se alimenta dessa experiência. Então nós temos vivências consecutivas. Sim. Né? Ah, mas por que falaram no plano espiritual que reencarna? Vai falar com um cara de 14, 16, 18 elipses que ele não reencarna para você ver, né? Então eles mentiram sim, omitiram a verdade. Aonde ele imagina que ele está reencarnando, na verdade ele está sendo absorvido pelo casulo, pelo ser em evolução e criado uma nova experiência. Na verdade, todas essas experiências você tem acesso a elas. Tanto é que tem momentos que nós cuidamos do acolhimento e uma pessoa lá, ontem eu atendi 2 assim, a conexão é passada. Eu tenho que viajar no tempo e acolher a pessoa no passado. Uma experiência que o ser de luz teve, raiva daquele cidadão, cada um tem um código de barra, né? Sim. Cada vez que volta, aquele cidadão vem para atrapalhar. Para você acolher, você vai na origem. Para você colocar ordem no nexo temporal. Então, nós trabalhamos com a espiritualidade muito. Na área agrícola, muito. Estamos no 2º ano de experiência de campo, de plantio de milho, usando técnicas incas. Olha que ótimo. Onde o milho plantado com essa técnica ficou desse tamanho, o outro ficou pequenininho, lá encheu de mato, aqui não. E nós estamos aprimorando a frequência, ajustando as frequências e preparar esses milhos para fins específicos. Tá? Bom, temos um animal já há muitos anos, meu filho é veterinário, e as doenças animais vêm do ser humano. Claro, eles absorvem. Aí eu chego, mas tem que absorver. Não é ruim. Então, eu tive 6 huskies durante 22 anos, e cada vez que eles ficavam doentes, eu ficava mal, porque eu sabia que eles estavam puxando da minha casa, né? Dos meus pais. Sim, hoje nós damos resposta para isso. Por quê? O animal também evoluiu. Sim, ele estava com 28 elipses e eu tenho animais com 18 hoje. Então ele percebe. Isso é ruim, isso é ótimo, porque obriga eles.